Olá, boa noite. Vamos organizar. Parece que a conexão não tá boa. Olá, Anabel, tá me ouvindo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho mais, né? Hoje nós temos uma conversa bem interessante, que é sobre alimentação seletiva. Olá, Marina. Tudo bem, querida? Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. Enquanto vocês vão entrando aí, o pessoal, eu já vou começar a conversar algumas coisas que eu acredito que são muito importantes para a gente. Geralmente quem me acompanha são pessoas que acreditam no processo de inclusão. Acreditam que a criança com deficiência tenha capacidade de melhorar. Nayara, Gláucia, todas sejam bem-vindas. O Igna, eu acho que é assim, o Vigna, tudo bem? Gratidão por estarem aqui hoje. Hoje estarei nessa live só eu e vocês. Não teremos convidados, ok? Hoje nós vamos falar sobre alimentação seletiva e como mediar uma situação alimentar, porque a mediação ela pode ser feita de uma tarefa escolar, de um jogo e também de uma ação qualquer, né, que a gente faça na casa da gente ou mesmo na escola. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel do EduC e o meu propósito é ajudar as professoras a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Giovana, Juneide, Jucineide, Luciana, todos sejam bem-vindas. Então, antes de começar propriamente a live, eu quero dizer para vocês da importância das mediadoras acreditarem na capacidade e na potencialidade da criança com deficiência intelectual. Essa crença, ela gera uma emoção, tanto para você mediadora, quanto para a criança que está interagindo com você. Como o nosso cérebro, ele faz uma leitura facial do outro, então pela mediação, essa criança vai saber o que você pensa dela. O cérebro dela vai fazer essa leitura, porque a nossa expressão facial, ela é muito carregada de emoção. Então é importante que as mediadoras elas construam uma imagem de si enquanto uma pessoa competente, uma pessoa que acredita na capacidade do aluno, para que o aluno, a criança, ao ver a sua expressão, também se sinta recíproca a receber aquela informação. Agora, a mediação, ela, pode ser lúdica, pode ser prazerosa, porque quando a gente trabalha com, imagina, motivação, empolgação, prazer, isso vai fazer com que os neurônios liberem mais neurotransmissores. Os neurotransmissores são aqueles que saem dos dendritos, do neurônio e encontram outro neurônio. Então, nessa parte aqui, que é um vácuo, que não tem nada, onde se dá as sinapses, ali tem os neurotransmissores, que um libera e o outro capta. Aí isso é sinapse. Então, quanto mais ele liberar, mais sinapse vai acontecer. E a emoção é um fator fundamental para isso, tá? Os neurotransmissores mais, assim, que eu considero, algumas pessoas consideram muito importantes, inclusive eu já falei num vídeo, é a acetilcolina, porque ela é responsável pela memória, atenção e aprendizagem. E quanto mais envolvida emocionalmente essa criança tiver, mais a
acetilcolina, os neurônios vão liberar e ela vai se sentir, né, capaz, vai sentir que vai ter facilidade em receber aquele estímulo. Isso é muito importante. Um outro é serotonina, que é responsável por controlar essa ansiedade que algumas crianças têm. O ânimo também, é responsável pelo ânimo, né? A dopamina, motivação, prazer. E a endorfina, que reduz a tensão, traz a calma, a felicidade. Então, vejam só, são mais de 100 neurotransmissores que os neurônios vão liberando de um para o outro. Então, a questão emocional do mediador vai fazer toda a diferença na liberação desses neurotransmissores. E aí a gente vai ter uma criança alegre, motivada, que acredita em si, se acha competente, porque isso é muito bom, né? Que acredita em si, acredita na sua aprendizagem. Mas, por que eu falo isso para vocês, né? Porque assim, ó, eu me sinto muito alegre quando eu estou aqui com vocês, porque nós juntas, pensando tudo isso, estudando essas questões, a gente vai conseguir libertar a nossa criança com deficiência intelectual. Libertar da onde, Isabel? Da mente aprisionada que ela se encontra. Porque hoje essa mente dela está anulada lá na escola. São poucas as pessoas que acreditam nessas crianças ou nas suas capacidades. E nós estamos aqui para fazer um movimento contrário, de resistência, de mostrar que essa criança é capaz. Então eu me sinto muito alegre quando eu vejo gente nova entrando na live. Mas o tema que me trouxe hoje aqui, diante desse contexto todo que eu expliquei, é a seletividade alimentar. Quando a gente pensa em seletividade alimentar, eu pensei num critério que se chama critério de transcendência. Toda a minha fala, depois que eu for mediar aqui uma imagem para vocês, eu quero que a criança transcenda daquela imagem para algo do cotidiano dela. Agora, o que é seletividade alimentar? Tem pais de crianças autistas, por exemplo, que essas crianças têm seletividade alimentar. Eu não estou dizendo aqui exclusivamente das crianças autistas. Eu estou dizendo aqui de várias crianças. Tem várias crianças que têm essa seleção alimentar. Certo? Então, isso não é um problema só do autista. Pelas estatísticas, a cada 10 crianças, 4 têm seletividade alimentar. Ou seja, não come adequadamente, né? Quais são os sintomas? Deixa eu arrumar aqui. Quais são os sintomas que a gente pode perceber dessa seletividade? Primeiro, a criança não come mais do que 15 alimentos, 15 coisas diferentes. Gente, é muito pouco. Isso inclui bala, guloseimas, o que vai tomar, suco, café, entendeu? É tudo. Água, inclui tudo. Então, são só 15 opções. Mais ou menos, né? Não passa disso. Evita também, são crianças que evitam alimentos de um único grupo. Por exemplo, tudo que é derivado de queijo, tudo derivado de leite, tudo que é doce, né? Então, tudo que é cítrico. E aí, ou tudo que é vermelho, não come nenhuma comida que seja vermelha, nenhuma comida que seja preta, por exemplo, feijão, lentilha, escuras, né? Pode ser essa seleção, pode ser assim também. Geralmente as crianças, quando olham para a alimentação, elas sentem náuseas e até pode chegar a vomitar. Mas o interessante é que essas crianças também, elas não toleram o cheiro da alimentação. Então vejam bem, o ver o alimento, o cheirar o alimento ou provar o alimento, que é uma fórmula de estímulo, o cérebro tem uma reação adversa a isso. Então não é assim, não é na boca que acontece o negócio.
Não é no estômago que acontece. É na hora que vai provar, aquilo vai como uma mensagem para o cérebro e o cérebro então vai dar uma resposta. Vomitar, enjoar, ter náusea. Então, isso é bem interessante, tá? A gente pensar. Aí você pode dizer, mas por que que essa criança teve isso, né? Tem algumas causas que alguns terapeutas explicam pra gente. Por exemplo, problemas psicológicos, fobias sociais, alteração no paladar, mesmo uma dor no estômago, né? Por exemplo, eu desde pequena, eu tenho 52 anos, desde pequena eu tive intolerância à lactose, mas há 50 anos atrás ninguém sabia disso, né? Então, o que eu fiz? Eu acabei só comendo coisas que não tinham leite, sem saber. Eu fiz uma seleção. Naturalmente, o sorvete me fazia mal, o bolo me fazia mal, Nescau me fazia mal. Então, esses alimentos eu não comia. Eu comia outras coisas que me faziam bem. Então, eu não gostava de bolo de aniversário, não gostava de sobremesa, não gostava de sorvete. Graças a Deus, né? Mas essa é a ideia, assim. Mesmo sem saber, a gente vai selecionando essa alimentação, tá? Geralmente, essas crianças, elas precisam de um acompanhamento terapêutico e de uma nutricionista. Imagina uma criança um ano inteiro comendo só arroz, né? Ou só alface, ou só beterraba, uma coisa só. Depois eu vou contar para vocês o caso da criança que nós estamos acompanhando. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Precisa de uma nutricionista? Precisa de um trabalho terapêutico? Precisa, mas também precisa de um trabalho cognitivo. Porque o Forster diz que todos os problemas emocionais podem ser tratados pela cognição, já que a cognição e a emoção fazem parte da mesma moeda, e essa moeda é uma moeda transparente, certo? Quando você olha um lado da moeda, você vê a razão, a cognição, mas também você vê a emoção, e quando você olha para o lado da emoção, você também vê a cognição, ou seja, emoção e cognição fazem parte da mesma moeda e essa moeda é transparente. Então, a gente consegue organizar cognitivamente essa criança de modo que ela possa ter consciência do que está acontecendo com ela e as possibilidades de mudança. Como ela mesma pode mudar essa situação. Então, assim, ó, a criança que eu vou falar para vocês hoje do caso, ela é uma criança de 8 anos, só de fruta só come banana. Todas as outras frutas ela não come. Tem síndrome de Down, come só arroz ou alface, né? Pode botar no prato, arroz e alface. Aí, gente, olha, tudo bem, né? Vamos pensar, não, tudo bem. Mas essa criança chora muito e às vezes a gente acha que é por fome, porque não tem motivo para chorar, fica sempre muito irritada. Às vezes joga o prato, se a gente experimenta, né? Experimentava alguma coisa, ela jogava o prato. Agora, o agravante nisso tudo é que ela tem 8 anos e ainda toma mamadeira. Então, quando ela chega em casa, ela toma uma mamadeira bem potente, né? Pra dormir. E o mais grave de tudo é que ela fica o dia inteiro na escola. Entendeu? Então, um problema instalado. A criança vem de casa com uma mamadeira tomada e fica o dia inteiro na escola. Na escola, ao meio-dia, só come arroz. E aí? Eu como uma banana de manhã, no lanche uma banana à tarde, quando chega em casa outra mamadeira. Então assim, ó, primeiro, quando a gente vai forçar essa criança, a questão emocional vai ficar muito abalada. Então não adianta forçar, porque o trauma pode ser pior. E
a preocupação tanto da escola, quanto da professora, quanto da família, né? Porque como uma criança consegue ficar tanto tempo sem se alimentar adequadamente? Diante disso, então, eu comecei a atender essa criança e eu vou separar aqui uma mediação que eu fiz com ela, que é essa imagem aqui, ó, certo? Então eu peguei essa imagem de frutas e verduras bem, a gente chama assim, bem reais, né? Não é assim de livro da educação infantil, que são às vezes imagens como figurativas. Essa aqui ela é bem real. A gente chama no Force de pictográfica, porque ela representa bem o real. Então eu peguei essa imagem aí e peguei outras coisas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá? Então, primeira coisa, eu mostrei essa imagem para a criança e falei: olha, observe o que temos nessa imagem. Porque eu queria ver a zona de desenvolvimento real, aquilo que ela já conhecia, quais são as frutas que ela já conhecia. E aí tem frutas e verduras, né? Se você ver, tem aqui no ladinho, você tá de frente pro computador, então do seu lado direito tem 2 cenouras e do outro lado, atrás da maçã, tem pepino e tem os alface, que é o que ela gosta, lembra? Eu sempre falo, coloque alguma coisa ali que represente aquilo que ela gosta. Então eu botei 2 bananas, que é o que ela gosta. O hiperfoco dela também são tem ligação, né, com o que ela gosta. E alface, que é o que ela come. E aí eu botei, né, maçã de 2 tipos, laranja, kiwi, tomatinho cereja, uva. Então tava aí e aqui umas pontinhas, umas bolinhas pretas, que é mirtilo. Então tem essa imagem. E essa imagem eu comecei a mediar. Então eu botei assim, ó, hoje vamos conversar sobre, olha só, eu não disse que é sobre as frutas. Eu disse que é sobre as cores das frutas. Porque se eu dissesse das frutas, já iria começar talvez uma rejeição. E eu quero falar da cor das frutas. Certo? Porque eu quero que ela transcenda. Eu quero que ela imagine. Eu quero que ela abstraia dessa situação. Então eu falei assim, ó, hoje nós vamos conversar sobre as cores das frutas e do cheiro das frutas. O que você acha? Vai ser divertido. Nós vamos rir muito. E aí a criança se envolveu na mediação. Mas logo em seguida ela disse, ó, mas eu não como frutas, só banana. Ok, vamos lá, vamos ver o que tem aí. Então eu botei assim, ó, você conhece alguma fruta dessa? Aí lógico que ela apontou para as 2 bananas. Pode me dizer o nome? Banana. E logo em seguida eu perguntei tudo dessa banana. A cor, a forma, o que ela tinha na ponta. Ficamos discutindo sobre a banana. Então eu explorei o máximo que eu podia. Logo em seguida eu perguntei para ela se ela conhecia outra fruta ou algo que tinha aí e que ela gostava. Então ela foi logo pro alface. Aí descrevemos como é o alface. O alface tem a mesma cor que a banana. Como é que é o gosto do alface? Como é que é o gosto da banana? Você já descascou uma banana? Você já provou a banana? Como é que é a textura da banana? Como é que ela fica dentro da boca da gente? E o alface é igual? Porque são 2 texturas bem diferentes, né, gente? A banana é mais macia, o alface tem as suas fibrazinhas. Então, é diferente. Eu queria que ela transcendesse, pensasse nesse movimento de fazer da boca, pensasse no gosto. E tudo é transcendência. Por quê? Porque ela não está provando nada até então. E aí eu perguntei de tudo, né? Da uva. Porque como ela não conhecia mais nada, por que não conhecia mais nada? Porque não comia.
Então eu comecei a nomear as frutas. Olha, aqui no cantinho nós temos uva. Existem vários tipos de uva. Inclusive, aí eu abri uma caixa. Eu trouxe uva aqui. Para você. Para você ver a uva. E aí nós começamos a contar cada bolinha de uva, né? Cada baguinho de uva. Vimos a cor, comparamos com esta uva, porque essa é mais escurinha. E fizemos todo um trabalho em cima da uva e depois eu perguntei: você quer cheirar a uva? Que cheiro será que tem a uva? Aí eu dei para ela cheirar. E depois nós abrimos um gominho de uva, um desses baguinhos de uva. Eu cortei, ele viu que tinha dentro. Nós comparamos com a possibilidade de ser parecido com a banana. Tudo beleza. E isso eu fui fazendo com cada fruta ou verdura que aparecia nessa imagem. E isso fez bastante diferença. Porque em nenhum momento eu disse para ela comer. Eu só disse para ela pensar sobre o gosto, o cheiro. Porque aos poucos esse estímulo de eu botar uma maçã verdadeira perto dela e ela cheirar é um estímulo. Então eu quero o quê? Que ela se familiarize com esse cheiro, que ela se familiarize com essa cor, com essa textura. Então nós cortamos cada fruta. Ela tocou, ela não provou nada na primeira mediação. E eu também não convidei ela a fazer isso. Entendeu? Tinha que ser algo natural, algo que ela sentisse vontade e prazer em fazer. Aí, deixa eu ver aqui. Tudo que tem numa fruta, tudo que tem nessa fruteira aí, foi utilizado na mediação. Aí eu trabalhei quantidade, então quantas bananas tem, quantos gominhos de uva a gente vê que tem no cacho, quantos tomatinhos cereja tem, quantas maçãs verdes, quantas maçãs vermelhas, quantos folhinha de alface. Então isso nós fomos discutindo em cima de toda essa fruteira aí, né? Esse monte de frutas. E depois eu comecei a desafiar ela para outras coisas que estariam além. Então eu falei o seguinte: olha só, olha o que eu trouxe aqui na minha caixa de frutas. Eu trouxe uma outra fruta. Você sabe o nome? E eu perguntei: você sabe o nome? Não. Você sabe o gosto? O cheiro? Não. E aí eu cortei o mamão ao meio, para que a criança pudesse ver dentro desse vegetal como é que ele é por dentro, e o cheiro, ela começasse a familiarizar com o cheiro, com a cor, com as baguinhas que são pretas. Depois nós tiramos essas baguinhas. Eu levei junto com ele as baguinhas na horta, que na nossa escola tem uma horta, para plantar, porque eu disse que aquilo era semente, e depois ia nascer mais mamão, e nós íamos recolher o mamão, íamos provar talvez esse mamão. Então foi feito todo um trabalho de mediação muito concreto. Porque, gente, essa criança, quando ela olha para o alimento, ela tem ânsia de vômito. Ou até chega a vomitar. Então eu tenho que fazer aos poucos essa familiarização. Por exemplo, a banana para mim, né, é algo que vai ter sempre na minha mediação com essa criança, porque ela gosta de banana. Seja para fazer uma culinária, seja para comer alimentação. Deixa eu ver. Pode levar a criança numa feira para ajudar a fazer compra da família. Sim, tudo isso é possível.
Lógico, quando você está no consultório atendendo uma criança que tem essa alimentação seletiva, às vezes você não tem todas as frutas em casa. Por exemplo, eu não tinha tudo isso hoje aqui na minha casa, mas eu peguei o que eu tinha, né? Inclusive uma folha de alface, porque foi o que eu levei lá para ele. Eu levei o que tinha. Então não é impossível, mas também se você não tem as frutas em casa, você pode começar a trabalhar só com essa imagem e depois fazer uma fruteira de verdade, para que vocês possam fazer o mesmo movimento, explorar da mesma forma. Então, além de você trabalhar a operação mental de identificação, que é identificar todas as frutas, a gente partiu para classificação dessas frutas também, porque aqui não tem só fruta, tem frutas e verduras. E depois de eu ter trabalhado toda a questão das frutas, eu ainda fui para as verduras. Essa criança não gosta de comer nenhuma verdura e nenhuma fruta, só banana. Então foi importante. Perguntas que para mim foram muito importantes. Você já provou essa fruta? Porque às vezes a criança tem a seletividade porque ela gosta de determinada comida, mas ela nunca provou aquele outro alimento. Como é que ela diz que não gosta? Né? Não é verdade? Então a gente tem que aos poucos ir mediando isso. Por quê? Porque uma maçã vermelha, por exemplo, ela é doce igual uma banana. A banana é doce também. A uva, dependendo se ela está madurinha, ela também é doce. Então tem algo nessas frutas que as une. Mas a criança só gosta de banana. Então aos poucos, com a mediação, cheirando as frutas, comparando os cheiros, elas vão se familiarizar e depois a gente vai tentando experimentar essas frutas, uma a uma, para poder ampliar o cardápio da criança. Perguntas do tipo: você já descascou uma maçã? Você já descascou um tomate? Você já descascou uma laranja? Né? E uma outra coisa que eu trabalhei bastante também foi ela desenhar a partir do alimento que ela pôde tocar, experimentar, né, cheirando, tal. Então, desse alimento nós também desenhamos. E eu fiz essas perguntas. Você já desenhou essa fruta? Qual das frutas você gostaria de desenhar? E quais cores você vai utilizar para desenhar essa fruta? Então, isso foi muito importante, todo esse trabalho. Hoje, essa criança já ampliou um pouco mais o seu cardápio, né? Hoje ela está comendo arroz, feijão, só o caldinho, sem os bagos, e gema de ovo cozida. Então não pode ser a clara, tem que ser a gema, só o amarelo. Vê que tem relação, gente? O amarelo da banana com o amarelo do ovo, sabe? Então a gente tá chegando à conclusão, por exemplo, já gosto de pão de queijo, porque é amarelo. A gente já tá conseguindo ampliar esse cardápio. Então isso é importante, né? Esse momento da criança tá estudando de uma certa forma, pensando sobre aqueles alimentos. O que acontece lá na escola? Que para mim é problemático, especialmente para a criança que fica o dia inteiro. Aí a gente vai lá, ou tem escolas que pegam a comida, põe um pouco de cada, mistura tudo e entrega para a criança. Tem criança que não gosta de alimentos tudo junto. Tem que ser separadinho. Por exemplo, eu não sou criança. Sabe como é que eu faço meu prato? Eu coloco os vegetais, porque eu sou vegetariana, coloco os vegetais, coloco arroz, coloco o que tiver, né? Mas eu não misturo nada. E mais, eu como só os vegetais, eu como só todas as cenourinhas, todos os alfaces, todas as rúcula, todas as beterraba. Eu como cada alimento separado. Eu não misturo. Só se eu estiver comendo uma sopa.
ok? Tem criança que é assim. E as mães, às vezes, fazem aquela papa e lasca tudo para dentro. Aí ela não tem como saborear. Na mediação, a gente quer que ela saboreie cada alimento. Cada alimento. Devagarinho. Tenha consciência da cor, do cheiro e depois a degustação. Isso deve levar em torno de umas 10 semanas. Entendeu? Mediando, conversando sobre as frutas, experimentando, fazendo culinária, utilizando para fazer alguma outra coisa, um teatro com essas frutas. Por quê? Todo o contato físico que essa criança tiver e que ela puder ver a fruta, sentir o cheiro da fruta, vai ser bom porque entra como um estímulo e vai ter um sentido para essa sinapse a partir do que você estiver perguntando. Então essa mediação é ótima, é muito boa mesmo, tá? Eu lembro que eu falava assim pra criança, ó, eu tenho aqui uma maçã de verdade e ela tem um cheirinho delicioso. Olha só, delicioso é aquilo que a gente come, né? Não que a gente cheira. Mas eu falava para ela, tem um cheirinho delicioso. Isso é um estímulo. Se tem um cheiro delicioso, deve ter um gosto delicioso. Por quê? Por que eu falo isso, gente? Olha, a gente pensa que os neurônios estão só na cabeça. Mas eles não estão só na cabeça. Eles estão no corpo. E uma parte muito grande estão no intestino e no coração. Então a questão emocional está envolvida, a questão digestiva está envolvida. Então quando você vai trabalhando essas questões, o cérebro vai ampliando. O cérebro, ele dá conta de todas as nossas necessidades. A gente só tem que saber ativar e fazer a mediação adequada. Ativar os neurônios com muitas perguntas, muitos desafios, muita emoção para desencadear. Quando eu comecei essa live eu falei os neurotransmissores, especialmente aqueles do prazer, né, do ânimo, do prazer, para que a criança possa se desafiar a comer um alimento que nunca comeu. Viu? Então a mediação ela cabe nisso. Ela é importante. Quando você apresenta uma informação para a criança numa imagem como essa e traz a informação concreta também, é interessante. Mesmo que eu queira garantir uma abstração, mas quando eu trago, neste caso, da seletividade alimentar, o próprio alimento, para ela manusear, para ela cortar, para ela picar, para ela sentir o cheiro, as sinapses já estão se familiarizando. E depois comer é uma consequência. Tem várias técnicas de trabalhar com as crianças com seletividade. Só que a técnica que eu uso é de mediação cognitiva. Como eu acredito que o cérebro dá conta de todas as nossas necessidades, a criança tem necessidades de se alimentar adequadamente, só que ela não se alimenta. Então nós vamos mediar essa situação para que ela venha se alimentar. Aí depois, além de tudo que a gente trabalhou na mediação, eu também comecei a dar desafios para ela, né? Por exemplo, quais são as frutas que têm o formato de círculo, para ela ver. Muitas das frutas são em círculo. Muitas que a gente conhece. Elas são redondas. Então eu comecei a dar sentido para essas frutas. Nós contamos quantas frutas tinha, quantos tomates tinham, separamos o que era vegetal, do que era hortaliça, do que era fruta. Separamos por cores, separamos por tamanho, separamos pela casca, né? Esse aqui é uma bergamota. Ela é mais assim, enrugadinha. Diferente de uma maçã, que é lisa. Então, nós trabalhamos texturas. Nós trabalhamos cor, forma, textura, cheiro. Olha, fomos ampliando.
até chegar no gosto. Então, o desafio do gosto era, já que já estava familiarizado com o cheiro, era pegar um pedaço e encostar a sua língua para ver o que acontecia. E essa sensação, ela contava para mim. O que a sua língua sentiu? Como é que foi? Como se a língua fosse um personagem. E aos poucos, então, a gente foi usando, né, os dentes para mastigar, a língua para enrolar e engolir. E hoje ela já tá, né? Tem frutas que ainda ela não come e tem frutas que ela já tá comendo, além da banana. Por exemplo, a maçã, certo? Então, gente, o que eu quero mostrar com isso para você? Que realmente tem a seletividade? Tem. Tem abordagens mais comportamentais? Sim, eu tenho formação em aba e tem abordagens comportamentais. Só que eu não uso. Eu prefiro usar a questão cognitiva. Por quê? Às vezes, a criança ela constrói um hábito alimentar a partir da análise do comportamento aplicada, né? Que é a aba. E aí ela usa na casa dela e depois não transfere para outros contextos. E quando você trabalha uma abordagem cognitiva, mediada, o que acontece? Ela transcende aquela experiência para qualquer outro contexto, muito mais rápido. Então, por isso que eu prefiro esse tipo de abordagem, trabalhar com mediação cognitiva. Mas não descarto nenhuma outra possibilidade, certo? Todas são bem-vindas, tem uma intencionalidade também, só que no EduSer a gente usa a cognição. Quando eu gero a necessidade, os neurônios se organizam, as sinapses se irritam e há uma resposta potencializada. E é nessa resposta que eu quero investir, certo? Quando a aprendizagem acontece de forma mais enraizada, como se fosse um sistema todo. E aí eu quero saber o que vocês acharam, se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Mari, Sandra Figueiredo, seja bem-vinda. Cícero, Maria Olívia, Renata. Se alguém quiser conversar comigo ao vivo sobre mediação e sobre a questão da alimentação, pode colocar aí, ó, Isa me chama, que eu chamo, certo? Mas essa é a ideia, que você consiga aos poucos. Pode perguntar, se você mediar uma vez só, ela já vai conseguir? Não, né, gente? Nenhuma terapia é de um dia para o outro. Há uma construção. No caso da mediação cognitiva, o que a gente solicita? Que no mínimo 26 atendimentos clínicos de 45 minutos. Com esse objetivo, com essa intencionalidade de trabalhar as frutas, mas sempre, para quem chegou mais tarde, né? Mas sempre com essa ideia, uma ideia progressiva, não agressiva, não invasiva, certo? Porque pode causar trauma. Então a gente vai devagar, aos poucos, começando a trabalhar as frutas, verduras com quantidade, cor, formato. Depois a gente passa para o outro patamar, cheiro e no final a degustação. Mas isso não é tudo numa sessão, é em 26 sessões. E assim, ó, o que eu peço desafio para vocês? Que vocês tentem fazer isso. Vocês já tentaram tantas outras coisas que... Ah, não. Pensei que tinha caído a internet. Vocês já tentaram muitas outras coisas e não deu certo. Então agora eu desafio vocês a aprender a mediar. E com a mediação estruturada, porque para eu fazer essa mediação, eu construí um mapa cognitivo. E nesse mapa cognitivo, primeiro eu separei dos 12 critérios de mediação, eu separei um, que era a transcendência. O tempo todo eu queria que ela transcendesse aquela imagem, que ela pensasse nas possibilidades, né?
de sair da maçã em si. Mas eu trabalhei cognitivas, que foi identificação, comparação, análise desse todo, sim, e das funções cognitivas, que são 28, das de entrada da informação, eu tentei explorar o máximo, para que essa criança tivesse, por exemplo, clara e precisa do que era, tivesse um comportamento exploratório sistemático. Tá com problema, mas vamos lá. Utilização de mais do que uma informação. Então isso tudo foi a entrada. Eu queria que ela tivesse clareza que aquelas frutas, aquelas verduras, elas não iam causar mal nenhum para a criança. Quando a família também não se alimenta bem. Meu Deus, daqui a pouco eu vou contar um negócio para vocês, tá? E acho que vai responder um pouco isso aí. Elaboração. Então, o tempo todo que eu fazia perguntas para ela, eu queria que ela separasse o que é relevante do que não é relevante. Então, assim, para nós, o que era relevante? O cheiro. O cheiro das frutas era sempre mais relevante do que a cor e a forma da fruta. Então, eu trabalhei isso o tempo todo. E projeção, eficácia, controle da impulsividade. Então, antes dela dizer, não, é banana, deixa eu descascar. Calma, vamos primeiro imaginar como é que é essa banana, qual é o gosto dessa banana, para depois você comer a banana. E assim a gente foi fazendo. Então, o mapa cognitivo é fundamental. Agora eu quero dizer para vocês, eu trabalho numa escola, né? E eu também, assim como qualquer adulto, tem a sua alimentação seletiva também, aquilo que a gente mais gosta e aquilo que a gente não gosta. E aquilo que não tem jeito, que a gente não come nunca. Só que o que acontece? A gente vai variando, né? Porque a gente precisa de alimentos, então não é assim tão seletivo. Mas vou contar uma coisa para vocês que eu fazia, né? Agora não faço mais, fui proibida. Chegava na escola, agora eu chego mais cedo, mas eu chegava às 11. Chegava às 11 na escola, bem na hora que as crianças iam começar a almoçar, e eu almoçava junto com elas. Aí um dia, eu peguei meu prato, botei um caldinho de feijão, e caiu uns 3, 4 baguinhos. E eu separei pro lado. Isso já faz uns 4 anos, acho. Separei os baguinhos pro lado. Daí a criança que tava na minha frente falou assim, por que você separou o bago no feijão? Eu falei assim, porque eu não gosto. E ele falou assim, eu também não gosto. E a professora fazia eu comer. Aí eu falei pra ele, então não come. E aí eu fui proibida de almoçar com as crianças. Mas eu tô considerando, né, que foi um estrago que eu fiz nelas. Pelo menos nessa daí, né. Até hoje eles sabem que eu não gosto de feijão. Aí fiquei sem moral pra fazer, né, pra incentivar eles a comerem feijão. Então assim, mas eu quero dizer que cada um tem coisas que gosta e coisas que não gosta. Mas, do modo geral, a gente come muitas frutas, verduras, né? E mais um arroz, feijão, que é tradicional aqui no Brasil, e algum tipo de carne. Por exemplo, eu não como tipo de carne nenhuma porque eu já sou vegetariana desde os meus 7 anos de idade. Então, eu quero dizer pra você assim, a gente tem o nosso gosto, mas uma coisa é ter o gosto, a outra coisa é você ter uma restrição de, no máximo, 15 alimentos que você gosta, que você come. Então isso causa um prejuízo, inclusive corporal, né? Energético. E as nossas crianças, o metabolismo dela é muito mais rápido, ela tem que se alimentar muito melhor do que nós, um adulto, certo? Por isso que é importante trabalhar. Agora, esse tipo de mediação que eu fiz aqui, ele pode ser feito para crianças que não têm seletividade alimentar. Também. Pode ser trabalhado numa turma inteira de classe. Ao invés de trabalhar lá aquela pirâmide alimentar, você trabalha uma mediação do que é possível, né?
Cada um traz uma fruta e faz uma bandeja de fruta e você pode trabalhar a mediação também em grupo. Então, nenhum corajoso quis falar comigo. Minhas sobrinhas, uma de 10 e outra de 3, não comem frutas, verduras e legumes. Só comem besteira, como recheado e macarrão instantâneo. Pois é, e elas não têm deficiência, provavelmente, né? Não tem nenhum comprometimento cognitivo. Então, é possível mudar essa situação. Eu lembro quando meu filho também tem uma alimentação restrita, mas quando ele era pequeno, eu lembro que eu queria que ele comesse goiaba. E aí eu sentei do lado dele, comendo uma goiaba, e aí eu fiquei falando, essa goiaba tem gosto de maçã, que era o que ele comia, né? Mas ele não gostava, mas nunca tinha comido maçã, nunca tinha comido goiaba. Então eu comecei a mediar aquela situação que a gente estava vivendo ali, ele comendo a maçã e eu comendo a goiaba. Até chegou um momento que ele assim, deixa eu provar isso aí, deixa. E aí na hora que ele provou e comeu, ele gostou. Então tem criança que é assim, né? Que nunca provou, mas não gosta. Agora, não adianta a gente mandar a criança fazer se a gente não faz, né? Se o adulto não faz. Como eu, né? Lá na escola. Por isso que eu fui proibida de comer junto com as crianças. Se eu tiver que comer, tem que comer tudo que tiver. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. É importante que os pais tenham, né? Consciência da alimentação. O macarrão instantâneo é bem rapidinho e tal, mas não é a única alimentação saudável que as crianças precisam. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar aqui a imagem. Parar de compartilhar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta pra gente. Ideia maravilhosa. Que linda é essa sua entrega. Precisando de professora assim. Obrigada, Silvia. Eu sou diferente. Nunca provei e tenho certeza que gosto. Foi assim com o caju. Amei, bacana. Maravilha. Então, pessoal, é isso aí. Hoje foi a nossa live mais curtinha sobre a alimentação seletiva. Se você, depois que terminar essa live, você tiver coragem de fazer alguma pergunta, só colocar aí que eu respondo depois, tá bom? Um beijo grande, gente. A André entrou agora, mas a gente já tá acabando. Um beijo grande para todo mundo, gratidão e até semana que vem, que nós vamos ter uma live maravilhosa de uma história infantil que a Bianca de Paula, que tá aqui na nossa live, é a autora do livro. Então, eu vou mediar o livro da Bianca. Como trabalhar o livrinho dela, a história mediada. Beijo, gratidão. Tchau.